Podcast oficial BNI, mudando a forma como o mundo faz negócios. Olá a todos e bem-vindos de volta ao podcast oficial do BNI, trazido a vocês por networkingnow.com, que é o site líder na internet para baixar materiais sobre networking. Meu nome é Priscila Rice e venho até vocês do Live Work Record em Berkeley, na Califórnia. E hoje estou ao telefone com o fundador e diretor visionário do BNI, Dr. Ivan Meisner. Olá, Ivan! Esta semana estou em Houston e em Boston, Priscila. Você não sabia que eles eram muito próximos um do outro, sabia? Não sabia disso. Estou fazendo algumas coisas do BNI para Houston e Boston e é certo que viajarei um pouco. Bem, eu adorei o assunto de hoje. Tá bom, nos ajude com o tema de hoje. Se o seu grupo já passou por um ciclo e já existe há alguns anos, provavelmente já passou por um destes ciclos. Trata-se de um ciclo de vida do grupo, então eu recomendo que você vá ao podcast do BNI e faça uma pesquisa sobre ciclos de grupos. Você encontrará algumas informações adicionais sobre os ciclos dos grupos aqui. Além disso, acabei de criar essas 3 frases recentemente e acho que elas identificam perfeitamente. Onde estão os grupos no processo do ciclo e são tão fáceis de lembrar e de entender. Você entra em alguns grupos e eles estão pegando fogo. Eles são energizados e orientados e objetivos. Eles estão prosperando e, o mais importante, estão referenciando alto valor monetário ou alto valor de receita e obrigado por negócios fechados, enquanto outros estão basicamente esperando. Eles estão apenas seguindo os movimentos, fazendo o mínimo, obtendo resultados médios. Depois, há aqueles outros que estão em um buraco. Eles estão lutando com a presença, eles não estão responsabilizando os outros, eles não estão entusiasmados e estão tendo dificuldade em manter um quadro de membros forte. Então, se você está ouvindo isso, o que eu gostaria que você fizesse é parar por um momento e pensar por si mesmo. Onde está o seu grupo neste momento em relação a essas 3 fases? Seja honesto. Onde você acha que seu grupo está? Se você acha que seu grupo está pegando fogo, deixe-me parabenizá-lo. Esta foi a minha visão sobre o que deveria ser uma ótima experiência do BNI. Se o seu grupo estiver apenas esperando, acredite em mim quando digo que não é preciso muito para passar deste estágio para o de fogo. Já vi muitos grupos fazerem isso em um curto espaço de tempo. Se o seu grupo estiver em apuros, não se desespere. Será um grupo incrível, acredite em mim. Eu vi isso. O mais interessante é que realmente é possível ultrapassar o meio termo, de estar esperando para saltar para estar em chamas rapidamente, com a equipe de membros certa e o comprometimento total dos seus membros. Saiba apenas que todos os grupos passam por esse ciclo. Acontece, tudo bem. A chave é reconhecer o ciclo e saber quando é hora de sair de um ciclo e ir para o outro. Porque aceitar a mediocridade quando a excelência é uma opção. A excelência é uma opção em todos os grupos do BNI, em todo o mundo. Então, vamos examinar rapidamente os tipos de grupos aqui. Grupos pegando fogo ou em chamas são grupos que não estão dispostos a se concentrar com a mediocridade. Eles são os maiores, eles são os melhores. Ou, se não são os melhores e os maiores, estão trabalhando e se esforçando para serem os maiores e os melhores. Os grupos mais produtivos para os membros participarem. As suas equipes de liderança estão comprometidas com as políticas, diretrizes e sistemas do BNI. Seus membros participam de praticamente todos os treinamentos oferecidos pela região local. Muitas vezes você encontrará taxas anexadas aos seus crachás de membros, denotando todas as diferentes funções que desempenham na equipe. Anfitrião de convidados, coordenador de educação, entre outros. A maioria dos membros destes grupos completou totalmente o seu perfil BNI no BNI Connect, incluindo testemunhos de membros, crachás e unidades de educação. Eles estão ativamente passando referências e reportando-se ao grupo todas as semanas. O nível de energia de grupos como este é elétrico. Os grupos nesta fase exalam energia e atitude positiva. É provável que tentem usar as ideias fornecidas pelos diretores. Eles efetivamente fazem reuniões de 1 a 1
o que é muito importante. E eles tendem a operar em um ambiente muito amigável. Eles têm uma grande cultura, apoio e positividade. Eles não permitem que seus negócios atrapalhem sua maneira de se divertir e desenvolver relacionamentos próximos. É muito bom estar perto deles. Eu realmente adoro grupos em chamas. Eram esses grupos que eu pretendia criar quando comecei o BNI. Esperando ou em espera. Os grupos que em espera tornam-se um tanto complacentes. Muitas vezes eles estiveram em chamas e perderam aquela centelha que os tornou bem-sucedidos. Ou talvez seja um grupo menor que começou a desistir do crescimento e acreditaram no status quo. O grupo que passa por essa fase tende a acreditar que está tudo bem. Eles estão bem. Nada mal, sem problemas urgentes, não há muito o que precisamos fazer. Você sabe, o negócio que eles estão conseguindo e fazendo está bom. Pode não ser ótimo, mas está tudo bem. Eles podem aceitar algumas sugestões oferecidas pelo diretor, mas geralmente descartam uma série de sugestões porque não acham que elas se apliquem a eles. Eles sabem mais que o diretor, tendem a seguir muitas, mas não todas as políticas e a estrutura básica das reuniões, mas já perderam ou estão perdendo o entusiasmo ou o espírito. E foi Tim Collins, em Good to Great, quem disse: qual é o inimigo do ótimo? As pessoas diriam: bem, o ruim. Essa não é a resposta certa. O inimigo do ótimo é o bom. Vamos lá, raciocine comigo. A questão é: qual é o inimigo do ótimo? E a maioria das pessoas responde ruim. A resposta para o inimigo do ótimo é o bom. Nada mal, né? O bom é o inimigo do ótimo. Você já ouviu pessoas dizerem: isso já é bom o suficiente. Isso vai funcionar. Muitas vezes, certamente no BNI, o bom é inimigo do ótimo. Esperar costuma ser bom, mas pegar fogo é ótimo. Claro, acho que você sabe aonde estamos indo dentro de um buraco. Os grupos nesta fase tendem a ter vários problemas. Pode ser qualquer um destes ou todos: atitudes, referências, presença. Quase sempre a assiduidade é menor do que a dos grupos nas outras fases que comentei. Infelizmente, a maior parte dos membros estão focados no problema e não na solução. Falamos sobre nos alinharmos com pessoas que são motores ou âncoras. Os motores tendem a se alinhar com soluções. Os grupos que tendem a focar nos problemas em vez de soluções tendem a se tornar especialistas nos problemas. É aí que eles vivem como um grupo, em vez de como chegamos e chegaremos a uma solução. Tendem a não seguir muito bem a agenda, a estrutura e a política. Eles tendem a ver seu diretor local como um estranho, em vez de um recurso e de um treinador para apoiar. A propósito, o processo começa identificando a fase em que você se encontra e entrando em contato com seu diretor para obter ajuda para permanecer em chamas, ou ajuda para sair da espera, ou ajuda para tentar sair do buraco. Todos os grupos passam por essas fases, Priscila, e eu sei que seu grupo também. E eu gerenciei muitos grupos que conseguiram. Os grupos realmente bem-sucedidos tendem a passar mais tempo na fase da chama do que nas outras duas fases. Vou incluir nesse podcast, é chamada uma planilha de avalie o seu grupo. E se você fizer isso e determinar que está na fase da espera ou do buraco, quero que entre em contato com o seu diretor e obtenha algumas sugestões sobre como você pode ajudar seu grupo a alcançar a excelência. Uma maneira de determinar onde você está é fazer com que todos os seus membros preencham essa planilha, a planilha do grupo, que irei incluir nesse podcast. Temos milhares de grupos agora em dezenas de países. Com tantos grupos, conseguimos a combinação certa de paixão, estrutura, responsabilidade e cultura para fazer os grupos funcionarem. Não reinvente a roda, pessoal. O processo funciona muito bem para grupos com as ferramentas e sistemas que fornecemos. Então, faça uma pequena avaliação do seu grupo. Talvez oriente-os a preencher esse formulário que vou incluir aqui.
Eu adoraria ouvir sua opinião e depois farei uma reflexão final para você, Priscila. Bem, e você acha que usar este formulário é adequado para o momento de educação? Com certeza, é uma ótima avaliação. É uma ferramenta de autoavaliação. Todos os membros do grupo apenas preenchem, mas você sabe, você precisará e o que eu faria é preparar todos e contar com eles. Na próxima semana faremos isso para avaliar o nosso grupo. Vou distribuí-lo e levaremos de 3 a 5 minutos durante a reunião. Peço a todos que preencham isso, por favor. Então, vou coletá-los e calcular os resultados. Acho que dá um pouco de trabalho para o coordenador de educação fazer, mas é muito, muito valioso. Então, sim, mas eu os prepararia. Eu não jogaria isso neles. Ok, tudo bem. Então, provavelmente, estamos sem tempo, mas gostaria de deixá-los com um último pensamento. Existem duas coisas, na verdade. Eu adoraria ouvir sua opinião sobre os ciclos dos grupos. Você já os experimentou? E para aqueles de vocês que estavam na espera ou no buraco e agora estão pegando fogo, as pessoas precisam ouvir de vocês. Eles realmente precisam ouvir de você. Portanto, se o seu grupo estava em espera ou em um buraco, converse sobre o que seu grupo fez para pegar fogo. Acho que é isso e provavelmente tão ou mais valioso do que meu podcast será ouvi-los, todos os membros. Acho que a paixão é muito importante para o sucesso, mas tão importante quanto a paixão para o sucesso, acredito realmente que a paixão por si só não produz resultados. Paixão e comprometimento produzem resultados. Pegue a paixão que você tem pelo BNI, associe algum compromisso a ela e seu grupo passará de uma espera ou de um buraco para pegar fogo mais rápido do que você imaginou ser possível. Esse é o tipo de organização que eu estava tentando iniciar há mais de 30 anos quando comecei o BNI. Bem, obrigado, Priscila. De volta com você. Muito obrigada, Dr. Meisner. Ok, gostaria apenas de lembrar aos ouvintes que este podcast foi trazido a vocês por networkingnow.com, que é o site líder em conteúdo sobre networking. Muito obrigada pela atenção. Aqui é a Priscila Rice. Esperamos que você se junte a nós novamente na próxima semana para mais um episódio emocionante do podcast oficial do BNI. Até logo!